Bom dia, quinto ano, sou a professora Cláudia. Vou fazer com vocês a leitura, né, diária, conforme sempre faço. Tá bom? Qualquer dúvida, você não se hesite em perguntar. Pode perguntar à vontade, tá bom? Vamos lá. Nós começamos a nossa aula falando da República, né? Falamos daquele primeiro momento da proclamação da República, quais foram as mudanças que houveram de monarquia para a República, correto? Depois nós entramos na República do Café com Leite, que era aquela troca de cadeira, né? Uma hora era Minas, outra hora era São Paulo. Bom, hoje nós vamos falar sobre Antônio Conselheiro. Professora, por que eu tenho que saber desse homem? Meu Deus, muita coisa, né? É assim que os alunos ficam. Mas você, nesse primeiro momento do quinto ano, você vai saber sobre Antônio Conselheiro, porque a partir do sexto ano, você, quando falar de República, você com certeza vai falar da Guerra dos Canudos. E dentro dessa Guerra dos Canudos está aí o líder Antônio Conselheiro, que nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Os sertanejos. Quem são os sertanejos? São as pessoas que moram lá no Nordeste, tá bom? Eles seguem quem? Antônio Conselheiro, que é um líder. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, era um sertanejo nordestino que passou mais de 20 anos divulgando suas ideias sobre religião e políticas, encaminhada pelo Nordeste do Brasil. As pessoas que o acompanhavam o consideravam um Messias. Vamos lá. Por que essas pessoas acompanhavam ele? Porque o Nordeste, naquela época, estava em seca, e com a seca vem a fome, vem o desemprego, vem o desespero da família de sobreviver, né, da sua própria sobrevivência. E, de repente, surge no meio do sertão uma pessoa falando sobre religião, sobre um Deus, falando de política, que aquilo dali estava tudo errado, falando de um lugar melhor. Então, as pessoas pegam e seguem as ideias desse líder. Vamos falar assim para vocês poderem entender. Então, as pessoas que o acompanhavam consideravam o quê? Um Messias. O que era um Messias? Era um líder espiritual e político. Né? Hoje nós chamamos esses líderes, né, que ainda existe, né, de mito, mas não tinham palavra com isso. Eles falavam o Messias. Tá bom? Hoje um monte de gente acompanha, cada um acompanha o seu mito, né? A gente vive escutando aí falar e as crianças até repetem na sala de aula. E eles acompanhavam esse homem, que eu botei aqui uma foto, aqui deve ser de uma parte de um filme, eu não pesquisei de onde é a origem da foto, portanto eu nem botei. Pode ser um filme porque tem um filme A Guerra dos Canudos, tá? É um filme longo, né? Acho que a partir do sexto ano os professores começam a mandar olhar para poder que a aula fique mais dinâmica, mas por enquanto não. Vamos lá. O que o conselheiro fazia? Ele criticava a República e as leis da Constituição com base em suas várias andanças pelo Nordeste, observando a situação do povo pobre que sofria com as secas sem receber ajuda do governo. Por suas críticas, foi muito perseguido. Então, ele criticava muito o governo. Né? Ele criticava a República. Só esse negócio do casamento não ser mais válido, só aquele casamento religioso passar no civil, isso aí para ele já... Ele criticava isso. Então, ele criticava também através das leis. Né? Então, as pessoas ficavam com medo dele. Por que o governo ficava com medo dele? Porque a gente tinha acabado de sair de uma monarquia. E várias pessoas seguindo ele, eles ficavam com medo de quê? Dele estar ali proclamando a volta da monarquia. Entendeu? Então ele era como se fosse o quê? Ele era uma ameaça. Uma ameaça a esse governo. Que estava o quê? Acabando de nascer. Entendeu? Então vamos lá. O conselheiro visitou diversas cidades. Ele andou muito, tá? E olha que naquela época não tinha Zap, não tinha nada, mas ele conseguiu fundar um povoado em Belo Monte. Só através das suas palavras, através dos seus discursos, através daquilo que ele acreditava, porque ele acreditava tanto que quando a pessoa fala algo que ele acredita muito, ele dá uma ênfase muito grande. Então ele liderou aquele pessoal ali. Seu objetivo era o quê? Formar uma comunidade em que as pessoas seguissem seus princípios religiosos e ajudassem uma às outras. Tá lembrando que a Igreja Católica naquela época também não estava mais
não participava ativamente da política, né? Porque eu falei até aqui, a república, o Estado passou a ser o quê? Laico. Laico é quando respeita todas as religiões. Eu expliquei isso na última aula. Então, localizada no atual estado da Bahia, nessa comunidade as famílias plantavam e criavam seus animais de maneira de que desejavam. Eles tinham sua liberdade, imagina, tá lá na seca, aí o homem vai lá, monta, faz um povoado em que você pode praticar sua religião, que você pode plantar seu gado do jeito que você quiser. Eu vou querer ir para esse lugar com a minha família. Enfim, ele conseguiu juntar nesse povoado mais ou menos 25 mil pessoas, para você ver. A comunidade cresceu rápido. Todo mundo escutava, eu vou morar lá em Belo Monte. Eu vou para lá. Eu na seca, passando fome, desesperado, um lugar que eu posso falar o que eu quero, plantar do jeito que eu quiser, ainda criar meu gado do jeito que eu quero e minha família não vai passar fome, eu vou para lá. Até eu iria. Mas aí a expansão do povoado preocupou quem? O governo, que estava acabando de quê? De nascer na República. Ele não queria movimento nenhum que servisse de exemplo para outras regiões. Ou seja, lá tá dando certo, daqui a pouco vai estar o Brasil todo, né, se manifestando contra o governo. Então ele não queria isso. E a igreja também, que havia perdido o quê? Muitos devotos. Entendeu? A igreja também não queria. Enfim, eles acharam que o melhor, né? Aqui eu botei uma foto de Belo Monte, é uma litografia de 1897. Até tem ali uma fotinha da igreja, vocês depois olham. Em 1896, o governo federal, que é o governo federal, já falei para vocês, o federal a nível nacional, estadual só do nosso estado, nós moramos no Rio de Janeiro, quando eu falo do nosso município de São João de Meriti. Enviou quem? Um exército para combater o povo. O exército já estava formado, né? Começou a formar lá na Guerra do Paraguai. Aí mandou o exército para lá, vai lá e destrói aquele povo lá. No entanto, deles foram 4 tentativas, tá? Para acabar com a população. Mas essa população foi vencida e o povoado foi destruído. Antônio Conselheiro e os milhares de moradores do povoado foram mortos, ou seja, todos foram mortos, né? Inclusive, eu ia colocar a foto aqui do Antônio Conselheiro morto, mas falei, não, meus alunos são pequenos, não merecem ver isso. Tá bom? Então tá aí a história de Antônio Conselheiro, né? Que mais tarde vocês vão estudar a Guerra dos Canudos. Então, uma pequena atividade. Qualquer dúvida, pergunte, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Ficam com Deus. Daqui a pouco eu estou entrando em ciências.